As debêntures são sempre nominativas, como qualquer título no mercado brasileiro. Atualmente, as debêntures no mercado de capitais brasileiro são escriturais. Como debêntures são títulos de longo prazo, e até algum tempo atrás ainda se fazia emissão de debêntures em papel, é possível que ainda exista debêntures em papel, físicas, que não foram vencidas, que ainda não venceram. Mas as emissões mais recentes de debêntures, seguindo o panorama de modernidade, foram todas sob a forma escritural, um título eletrônico, sem existência física. Entretanto, a emissão de debêntures necessariamente exige a elaboração de um documento físico, a escritura de emissão. A escritura de emissão é um documento físico, um papel, inclusive assinado, que descreve as características da emissão daquelas debêntures. Vamos ver então o que deve constar na escritura de emissão. Tem que constar na escritura de emissão os dados da companhia, razão social, CNPJ, fundação, aonde estão registrados os seus estatutos, a data da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a emissão. Nós vimos que a emissão de debêntures é a alçada de Assembleia Geral. Quando uma Assembleia Geral realiza-se e delibera, ela tem uma ata, é extraída uma ata dessa Assembleia, essa ata é registrada. Então, na escritura de emissão tem que constar a data de publicação, de registro daquela ata da Assembleia que decidiu pela emissão dessas debêntures. Tem que constar a espécie de debênture. A espécie está vinculada ao tipo de garantia que a empresa oferece ao debenturista. Nós vamos ver em seguida quais são as modalidades de garantia que podem ser oferecidas. A modalidade define a espécie de debênture. E a espécie de debênture tem que constar na escritura de emissão. Tem que constar quais são as séries e dentro de cada série quantas debêntures tem e qual é a sua numeração. Por que tem que haver ou pode haver diversas séries de debêntures numa mesma emissão? Pelo seguinte: como a emissão de debêntures depende de realização de Assembleia Geral, a empresa pode, numa única Assembleia, decidir uma emissão de várias séries de debêntures. Dentro de cada série, as debêntures têm a mesma característica. São todas iguais, só muda o número de ordem. Mas de uma série para outra, pode haver diferenças. De uma série para outra, pode a debênture ser diferente em relação à espécie. Pode uma série ter uma determinada forma de garantia e outra série uma garantia distinta. Podem ter valor nominal diferente, uma série para outra. Pode ter taxa de juros diferente de uma série para outra, mas dentro da mesma série, as debêntures têm que ter as mesmas características. Tem que ser da mesma espécie, tem que ter o mesmo valor nominal e as mesmas cláusulas de rentabilidade. Quando falamos de cláusulas de rentabilidade, estamos nos referindo à correção monetária que será paga ao final e a qual taxa de juros o debenturista será remunerado. Por que periodicidade? Normalmente é por trimestre ou quadrimestre, de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses é paga uma determinada taxa de juros. Isso tem que estar definido na escritura de emissão. Qual é a periodicidade do pagamento dos juros e qual é a taxa que será utilizada para o pagamento destes juros. Na escritura de emissão tem que constar quem é e as características, a identificação do chamado agente fiduciário. O agente fiduciário é
o representante dos debenturistas. Ele é nomeado e remunerado pela empresa emissora. Mas o papel do agente fiduciário definido na lei é de ser o representante dos interesses dos debenturistas. É ele que fiscaliza se as cláusulas da escritura de emissão estão sendo cumpridas. É ele que fiscaliza se os juros estão sendo pagos. Ele pode, por exemplo, convocar a assembleia de debenturistas para deliberar sobre assuntos de interesse desses credores. A lei diz que a CVM pode determinar, no caso de oferta pública, que o agente fiduciário seja uma instituição financeira. Normalmente a CVM determina isso mesmo. Existem, inclusive, algumas instituições financeiras que já são conhecidas, cadastradas como agentes fiduciários para emissões públicas de debêntures. Esse agente fiduciário é nomeado na escritura de emissão. E tem que constar também a assinatura de 2 diretores da sociedade anônima, porque isso é uma escritura que consolida uma dívida, uma obrigação da empresa para com os debenturistas, os credores. Então, para formalizar esse compromisso da empresa, exige-se que na escritura de emissão tenha a assinatura de 2 diretores representando a companhia emissora. Vamos então ver quais são as espécies de debêntures. A espécie se relaciona ao tipo de garantia oferecida. Nós podemos ter debêntures com garantia real. Debêntures com garantia real são aquelas que a empresa dá em garantia bens do ativo não circulante, que é o nome atualmente que se dá ao chamado ativo permanente. Esses bens ficam gravados, indisponíveis para negociação. Essa gravação desse bem que é dado em garantia real pode ser por hipoteca, se for um imóvel, ou penhor mercantil, se for um equipamento, uma mercadoria, uma máquina. E aí, atenção, se é uma debênture com garantia real de hipoteca de imóvel, na escritura de emissão tem que constar qual é o imóvel e aonde está registrado esse imóvel, qual é a matrícula do registro de imóveis daquele imóvel que foi dado em garantia real de hipoteca. Uma debênture com garantia real, esses bens ficam indisponíveis e, no caso de falência da companhia, esses bens não vão entrar no rol comum dos bens a serem pagos a todos os credores. O produto da venda destes bens será destinado ao pagamento dos debenturistas que adquiriram debêntures com garantia real. Temos também a chamada garantia flutuante. Debênture com garantia flutuante significa que a empresa colocou como garantia bens do ativo circulante. Por exemplo, mercadorias em estoque. Diferentemente da garantia real, em que os bens são gravados por penhor ou hipoteca e, portanto, ficam indisponíveis, no caso da garantia flutuante, os bens não são gravados, porque estoque não pode ser impedido à empresa de negociar. Então, não há impedimento à negociação, não há gravação nos bens dados em garantia flutuante. Temos a debênture sem preferência, também chamada de quirografária. Quirografário vem de quirógrafo. Quirógrafo é um título sem garantia real. Então, o debenturista que adquire uma debênture sem preferência, uma debênture quirografária,
significa que aquela debênture não tem nenhum bem que tenha sido colocado como garantia daquela dívida. Em caso de falência da companhia, os debenturistas que adquiriram debêntures sem preferência vão se habilitar como credores comuns, chamado credor quirografário. O debenturista possuidor de debêntures sem preferência está no rol comum de todos os credores. E temos ainda a chamada debênture subordinada. A debênture subordinada também não possui nenhuma garantia em bens. Então, qual é a diferença entre a debênture subordinada e a sem preferência? A diferença é a seguinte: o debenturista que adquiriu debêntures sem preferência é igual aos outros credores comuns, está no rol comum dos credores. O debenturista que possui debênture subordinada é o último da fila dos credores. Atrás dele só o acionista. A lei diz que debênture subordinada, em caso de liquidação da companhia, o debenturista só preterirá, ou seja, só estará na frente dos acionistas em relação aos ativos remanescentes. Então, a debênture subordinada é aquela que dá menos direitos ao debenturista. Ele irá, em caso de falência, será o último da fila dos credores, ou em caso de qualquer liquidação da companhia. As garantias, na verdade, mais importantes não são aquelas dadas em bens, porque a maior expectativa de quem adquire debêntures não é em função de uma eventual falência, é o desempenho da companhia. As debêntures mais procuradas não são necessariamente aquelas que possuem garantia real. As debêntures mais procuradas são aquelas emitidas por empresas mais sólidas, mais pujantes, por empresas que o seu desempenho dá melhores expectativas de recebimento do principal corrigido e dos juros periódicos. Então, o que os investidores normalmente olham, mais do que a espécie, mais do que a garantia, é o porte, a pujança da empresa e os compromissos que a empresa assume na escritura de emissão, no sentido de garantir, de preservar os direitos dos debenturistas. Esses compromissos assumidos pela empresa na escritura de emissão são chamados de covenants, um nome em inglês, como é comum no mercado. Então, covenants são compromissos formais assumidos pela companhia emissora das debêntures junto aos debenturistas. Esses compromissos estarão firmados, consolidados, expressos na escritura de emissão, compromissos que a empresa garante que vai fazer determinadas coisas e que não vai fazer outras. Esses compromissos de fazer e de não fazer têm como objetivo preservar o interesse e o direito dos debenturistas. Neste caso, caberá também ao agente fiduciário fiscalizar o cumprimento destes compromissos formalmente assumidos pela empresa na escritura de emissão, compromissos chamados de covenants. CAT, nós temos 3 tipos de debêntures. A primeira é a debêntures simples. As debêntures simples são aquelas que só podem ser resgatadas em dinheiro. No vencimento, o debenturista irá receber o valor principal corrigido. Nós já comentamos as debêntures conversíveis. Debêntures conversíveis são aquelas que, no vencimento, o debenturista poderá escolher. Ele ou irá receber em dinheiro, ou, à sua vontade, ao seu critério, à sua escolha, ele poderá converter debêntures conversíveis em ações da própria companhia emitente. E neste caso, ele deixará de ser credor e passará a ser acionista, porque exerceu o direito de conversão. Relembramos que debêntures conversíveis são preferencialmente adquiridas pelos atuais acionistas.